Agora já são quase 2 meses desde que o povo desse país começou a ter que lidar com restrições à sua liberdade, de uma forma como jamais vimos em tempos de guerra ou de paz. Você mostrou bom senso para respeitar as regras irrestritamente, suportando todas as dificuldades desse programa de distanciamento social, porque você compreendeu que, da forma como as coisas estão e em vista da experiência dos outros países, seria a única forma de derrotar o coronavírus, a pior ameaça que já vi esse país viver. O número de mortes foi trágico e o sofrimento foi imenso. Nós sofremos por todos aqueles que perdemos, mas é um fato de que a adoção dessas medidas impediu que esse país fosse engolido por aquilo que poderia ter sido uma catástrofe e que o pior dos cenários seria de 500 mil mortos. Pelo seu esforço e sacrifício para frear a disseminação dessa doença, as taxas de mortalidade diminuíram, o número de casos também. Graças a você, nós protegemos o nosso sistema de saúde e salvamos milhares de vidas. Então, nós sabemos que seria agora uma loucura jogar fora todo esse sacrifício, permitindo um novo surto. Precisamos continuar alertas, precisamos continuar controlando o vírus e salvando vidas. Precisamos também reconhecer que essa campanha contra o vírus teve um custo colossal ao nosso estilo de vida. Nós vemos isso nas lojas fechadas, nos negócios abandonados, restaurantes e bares às escuras. Milhões de pessoas que temem essa doença terrível, mas, ao mesmo tempo, também temem esse longo período de inatividade, o que isso vai causar à sua sobrevivência, à sua saúde física, mental, ao seu futuro e ao futuro dos seus filhos. Então, hoje eu quero fornecer a vocês um plano para lidar com ambos os medos, para derrotar o vírus e para fornecer um primeiro mapa de reabertura da nossa sociedade. Uma noção de futuro, como, quando e com base em que tomaremos decisões para prosseguir. Eu darei mais detalhes amanhã no Parlamento. Eu também responderei a perguntas do público amanhã à noite. Eu conversei com todas as orientações políticas por todo o Reino Unido e diversas partes do país estão vivenciando a pandemia de forma diferente. Por isso, faz sentido sermos flexíveis na nossa resposta. Eu acredito que, como primeiro-ministro do Reino Unido, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte, existe uma grande determinação em vencermos juntos. Hoje, existe o consenso geral daquilo que podemos fazer. E eu vou reforçar que nós podemos fazer porque, apesar de termos um plano, ele é condicional. A nossa prioridade é proteger o público, salvar vidas. Por isso, não podemos ir adiante se não satisfizermos 5 testes. Proteger o nosso sistema de saúde, quedas consistentes no número de mortes, também na taxa de infecção. Precisamos de mais testes e de mais equipamentos de proteção. Esse é um problema global, mas que nós precisamos resolver. E, finalmente, nós precisamos também garantir que qualquer medida que nós tomemos não leve a um aumento da taxa de infecção da doença, para que não exista aquele crescimento exponencial que nós já vivemos. E para determinar o nosso progresso sem que nós retrocedamos, nós criamos um sistema de alerta feito em conjunto com um centro de vigilância de biossegurança. Esse sistema de alerta será determinado principalmente pela taxa de infecção da doença, que nós chamamos de R. E este nível de alerta é que vai nos dizer como nós precisamos ser rígidos nas medidas de distanciamento social. Quanto mais baixo o índice, a taxa de infecção, menores as medidas. Quanto mais elevado, mais rígido precisaremos ser. São 5 níveis de alertas. Número 1,
a doença não está mais presente no Reino Unido. O número 5 é o mais crítico. O tipo de situação que poderíamos ter vivido se houvesse um colapso do sistema de saúde. Nesse período, nós chegamos ao nível 4 e, graças ao seu sacrifício, nós podemos agora, passo a passo, chegarmos ao nível 3. E nesse caminho, todos terão um papel para manter essa taxa de infecção baixa, seguindo as regras, sendo alertas, mantendo o número de casos baixos. E assim, faremos o que é necessário fazer. Precisamos reverter rapidamente a infecção nas casas de repouso. E os números estão caindo agora. Mas ainda há muito mais a fazer. Para controlar esse vírus, nós precisamos ter um sistema vencedor de testar vítimas potenciais e de rastrear os seus contatos. Tudo junto, nós estamos testando centenas de milhares de pessoas todos os dias. E nós fizemos muito progresso nos testes, mas ainda há muito mais a fazer agora. E é possível. Quando isso tudo começou, nós nunca tínhamos visto essa doença, nós não compreendíamos exatamente os seus efeitos, mas todos os dias nós recebemos mais dados, a ciência vai dando mais informação a esse assassino invisível e nós vamos agir aonde ela surgir, porque o nosso sistema vai permitir identificar surgimentos na sua região e ao mesmo tempo dando uma visão geral do país. Hoje, a taxa de infecção está abaixo de 1, entre 0,5 e 0,9, mas potencialmente é quase 1. E nós sim fizemos progressos, nós satisfizemos algumas das condições que eu mencionei, mas de forma alguma conseguimos preencher todas. Então, não é o momento de simplesmente acabar com o lockdown essa semana. Ao contrário, nós vamos agora tomar os primeiros passos cuidadosos para avançar com as medidas. O primeiro passo é mudar uma ênfase que nós esperamos que as pessoas sigam. Nós dissemos que você deveria trabalhar em casa se fosse possível, só ir trabalhar se fosse necessário. Agora nós vamos enfatizar que qualquer um que não pode trabalhar de casa, por exemplo, os que trabalham em fábricas ou em construção, devem ser incentivados a irem trabalhar. E queremos que essas pessoas possam ir ao trabalho com segurança, ou seja, evitando o transporte público, se possível, porque nós precisamos manter o distanciamento social e, por isso, a capacidade do transporte vai ser limitada. Então, trabalhe em casa se você puder, mas vá sim trabalhar se você não consegue trabalhar de casa. Para garantir sua segurança, nós vamos estabelecer novas orientações para os empregadores para que os ambientes sejam seguros. Quando você for trabalhar, se possível, vá de carro, ou melhor ainda, vá a pé ou de bicicleta. E esses lugares e também os operadores do transporte vão seguir regras de segurança para a Covid. E nós queremos incentivar essas pessoas nesse período também para se exercitarem ao ar livre, para tomarem sol, para irem aos parques, perto de você, mesmo em outros lugares, fazer esportes, mas com pessoas que morem com você. Precisamos seguir as regras de distanciamento social. E para isso, nós vamos aumentar as multas para aquela pequena minoria que descumprir. Então, todos os dias, com os novos dados, nós vamos monitorar a taxa de infecção e os novos casos, o progresso que nós estamos fazendo. E se nós, como um país, preenchermos as condições que eu mencionei, nas próximas semanas, nos próximos meses, nós talvez consigamos avançar. Chegando ao passo número 2, talvez no começo de junho, talvez possamos começar a reabrir algumas lojas e também aqui os alunos do ensino fundamental possam ir para a escola.
A nossa ambição é que depois os do ensino médio, que vão fazer provas no próximo ano letivo, possam ter algumas aulas com seus professores antes disso. Nós vamos criar orientações para como isso tudo vai funcionar: escolas, transporte, lojas. O terceiro passo, talvez no começo de julho, se nós satisfizermos todas essas condições e se houver orientação científica, se os números mostrarem que é possível, esperamos talvez abrir pelo menos parte dos lugares públicos, dos locais de hospitalidade, contanto que haja segurança e distanciamento social. Nesse período dos próximos 2 meses, nós seremos determinados não pela necessidade econômica ou pela esperança, e sim pela ciência, pelos dados, pela saúde pública. E eu vou enfatizar mais uma vez que tudo isso é condicional. Tudo depende de várias condições, depende de todos nós, de todo o país, seguindo as regras, o distanciamento social e mantendo a taxa de infecção baixa. Para impedir a reinfecção vinda do exterior, eu estou avisando que, em breve, com os números baixos, nós vamos começar a impor quarentena para aqueles que chegarem aqui no país de avião. Porque, mantendo esses números baixos aqui, essa medida, então, será eficiente. É claro que iremos monitorar o progresso localmente, regionalmente, no país todo. E se surgirem problemas, se surgirem surtos, nós não vamos hesitar em pisar no freio. Já passamos pelo pico inicial, mas muitas vezes descer a montanha é mais perigoso do que subir. Nós temos uma rota, temos um plano, todos no governo têm o desafio, a pressão de salvar vidas, de restaurar a sobrevivência, o sustento das pessoas, as nossas liberdades, mas esse é um plano que depende de todos. E quando eu penso em tudo que vocês já fizeram, a paciência, o bom senso de vocês, a resiliência dos idosos, que nós não queremos que continuem isolados, toda a coragem dos profissionais de saúde, a devoção, o sacrifício de todos aqueles que nos ajudam a vencer essa doença, a polícia, os motoristas de ônibus, farmacêuticos, os garis, os trabalhadores de supermercados, os carteiros, os professores e outros milhares. Os cientistas que trabalham sem parar para encontrar uma vacina. Quando eu penso nos milhões de gestos de gentileza nesse país e que nos ajudaram a passar por essa primeira fase, eu sei que poderemos usar esse plano para progredir. Se não for possível naquelas datas, se o alerta subir, nós vamos aguardar até fazermos as coisas certas. Nós iremos ressurgir dessa doença maligna. Nós voltaremos a ter saúde robusta. O Reino Unido será transformado por essa experiência e eu acredito que nós poderemos ser mais fortes do que nunca, mais resilientes, mais inovadores, com mais dinamismo econômico, mas também mais generosos. Por hora, vamos ficar alerta, vamos controlar o vírus e vamos salvar vidas. Muito obrigado.